Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Aloísio e no vídeo de hoje eu vou fazer uma sugestão de leitura para aquelas pessoas que não estão acostumadas a ler, gostariam de ler, mas não têm o hábito da leitura e que até já começaram a ler alguma obra, mas não conseguem concluir. O livro que eu vou sugerir chama-se O Código da Vinci e esse livro facilita essa entrada no mundo da leitura. Eu falo isso para vocês porque quando esse livro foi publicado, eu tinha colegas, eu conhecia pessoas que jamais tinham lido, nunca tinham lido uma obra na vida, e começaram a ler o Código da Vinci, se interessaram muito e concluíram a leitura. Inclusive, a leitura se tornou uma conversa do dia a dia, em função dessa obra. A obra foi tão interessante para essas pessoas que não eram leitores, ele atingiu um público muito grande, não foram apenas não leitores. Ele atingiu um público muito maior do que o de não leitores, mas principalmente atingiu não leitores, por isso esse livro se tornou um sucesso de vendas. Quais os motivos que fazem desse livro muito interessante para ler? Tornam essa história interessante. Primeira coisa, é uma boa história. É uma boa história. Não entro no mérito de ser ou não uma boa literatura segundo o cânone literário, segundo a crítica literária. Não é essa a questão. É uma boa história, uma história bem contada. Então, a humanidade, ela gosta muito de uma boa história. Então, aqui tem uma boa história, para começo de conversa. Segundo, nós temos aqui um mistério logo no início do livro. Nós temos um assassinato. Esse assassinato nos torna interessados em esclarecer o que aconteceu. Isso aí é uma parte importante para prender o interesse da gente. Os personagens são interessantes. Nós temos aqui um professor simbologista que ele decifra símbolos. O fato dele decifrar símbolos ao longo do livro cria uma situação naquele estilo Você Sabia, trazendo pequenas pérolas de informações de maneira leve, informações sobre história da arte, informações sobre cultura renascentista em geral, arquitetura, pintura, escultura. E isso vai enriquecendo, inclusive, o nosso conhecimento de forma bem leve. Não é uma aula sobre isso, mas de forma bem leve, nosso conhecimento sobre essa parte importante da nossa tradição cultural, da cultura ocidental. E hoje com o Google, na época o Google, já existia Google, mas não era tão difundido assim quando esse livro foi publicado, não era tão acessível assim, mas hoje com o Google você pode acessar, ver as obras, ver sobre o que ele está falando, porque ele se baseia em obras reais de arte. Qual outro detalhe? Tem um mistério inicial, mas outros mistérios vão aparecendo. E esses mistérios vão ficando cada vez mais intrigantes. Esses mistérios vão ficando cada vez mais interessantes. Por outro detalhe do livro, ele mexe com um tabu muito grande, que é a história religiosa. Ele mexe com a religião. Ele mexe com o cristianismo, principalmente com a Igreja Católica. Isso foi uma polêmica muito grande. Na verdade, o grande mistério do livro ele, de certa forma, que mexeu com um tabu religioso muito grande. Na época, isso teve muita repercussão, isso deu muita polêmica. Essa polêmica atraiu mais atenção para o livro. E aí aconteciam ataques ao livro. Isso fazia repercutir mais ainda. Só para dar um detalhe para vocês aqui, ele se propõe a esclarecer o que seria o cálice sagrado, dizer o que seria o cálice sagrado, que tem toda uma tradição até medieval da busca pelo Santo Graal, o cálice sagrado da última ceia de Jesus Cristo. Ele se propõe a esclarecer aqui, falar o que é, onde está, onde esteve. Isso torna muito interessante. Ele vai fazer afirmações aqui muito polêmicas a respeito da religião, só que tem um detalhe, na época que esse livro foi escrito, que foi esquecido por muita gente, levou a alguns combates, é que é uma obra de ficção. Ele não se propõe a ser uma obra de verdade, se propõe a ser uma obra de ficção. Então, na ficção, ele faz afirmações sobre a religião, ele faz algumas considerações, algumas afirmações, e isso repercutiu muito mal entre autoridades religiosas. Mas, volto a falar para vocês, é um livro de ficção, então as afirmações não são de verdade. Ele aproveitou muitos elementos verdadeiros, organizações religiosas que existem, inventou outras, criou meio que dois grupos combatendo entre si por um segredo, um para proteger o segredo, outros para esclarecer o segredo. Enfim, é um livro interessante. E ele tem um outro detalhe, agora um detalhe físico nesse livro, que
que facilita a leitura para aquelas pessoas que não estão acostumadas a ler. O livro ele tem capítulos muito pequenos. Esse foi um truque do autor. Ele tinha a intenção de fazer um best-seller, ele tinha a intenção de vender muito, então ele faz capítulos que tem 2 folhas. E esses capítulos se encerram com um enigma, um mistério, uma dúvida para ser esclarecido no capítulo seguinte. Então você vai ficando preso. As letras são grandes, então as letras não são prensadas dentro da página, isso também facilita para a gente. E à medida que você vai lendo, você vai percebendo que você lê um monte de folhas. Isso aí também facilita para aquelas pessoas que não estão habituadas a ler. Eu tenho uma edição desse livro ilustrada, mas não achei para mostrar para vocês aqui, né? Eu emprestei para alguém, uma edição muito bonita que traz várias imagens de obras renascentistas. Essa edição acho que não está esgotada. Mas enfim, é um livro fácil de achar, é um livro que vocês provavelmente vão achar em sebos. Na estante virtual deve ter esse livro para vender, num preço bem barato, um livro que foi produzido de maneira gigantesca, uma produção gigantesca esse livro. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, para que as pessoas que gostariam de começar a ler, que têm dificuldade de concluir uma leitura, e eu tenho certeza que com esse livro aqui vocês vão conseguir levar uma leitura até o final. Então, me despeço de vocês, até o próximo vídeo, a gente se vê na próxima obra.